Turma de 2019. Abrir um arquivo aqui e a gente já começa, tá, gente? Vocês dominam direitinho o SIGA ou tem alunos que têm dificuldade? Como é que é o uso do SIGA na turma? O silêncio eu vou interpretar por sim. Tá bom? Todo mundo domina o SIGA, né? Então, beleza. Deixa eu verificar aqui esses dois documentos que eu preciso falar para vocês aqui. Bem, gente, então vamos começar, né? Como eu falei lá para vocês, coloquei no Siga, no grupo. Hoje é uma apresentação do meu roteiro, então a nossa aula ela começou ontem, né? Eu disponibilizei o roteiro, então um arquivo está em PDF lá no Siga. Coloquei o mesmo arquivo no grupo de WhatsApp para os alunos que não têm domínio do Siga. Geralmente o terceiro ano ele já domina mais um pouco, né? Melhor do que o segundo, do que o primeiro ano. Muitas atividades, a grande maioria são entregues por lá do terceiro ano. E aí, assim, eu disponibilizei o arquivo que tem textos, vídeos, as atividades e tudo no Siga, e também no grupo de WhatsApp para aqueles alunos que, por acaso, não tenham acesso adequado para mexer no Siga, ou que talvez tenha alguma dificuldade aí de manuseio do sistema, tá? Então, no Siga tem os campos para anexar a atividade, mas também pode você fazer a sua atividade e depois estar me encaminhando por outras vias, como o e-mail, conforme eu especifiquei lá no roteiro, como também o meu WhatsApp, que ele está disponível, tá? E caso tenha dúvidas durante a leitura do roteiro, durante a leitura de algum conteúdo, ou de como que eu quero certa atividade, vocês podem estar falando comigo no WhatsApp. Geralmente eu respondo, né? É sempre bem rápido. Então, é claro que algumas vezes a gente não está próximo ao celular e demora um pouco, mas a maioria das minhas respostas elas são bem rápidas, tá? Então, fiquem à vontade para estar me perguntando algumas coisas relacionadas ao nosso roteiro, tá? Dito isto, vocês sabem que nesse momento a gente está trabalhando conteúdos de primeiro e segundo bimestre, né? Daqui um dia a gente já inicia terceiro e quarto bimestre, aí tem os horários, né, que a diretoria está fazendo aí no campus, eu ainda não sei exatamente quando é que a gente retoma aí para trabalhar terceiro e quarto bimestre. Mas o roteiro que eu disponibilizei, ele corresponde a 36 aulas, o que é 30 horas, né, relógio. 36 aulas de 50 minutos, tá? Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a tela do Siga. Só um pouquinho, vou apresentar aqui a tela do Siga da forma que eu postei o conteúdo lá para vocês, vai ser bem breve. Eu estou numa outra turma aqui, turma de agricultura, vocês é administração, né? Isso aqui. Tá aparecendo para vocês aí a tela do Siga já, gente? Eu preciso Está sim. está, né? Tá bom então, obrigada. Agora esperar carregar agora, né? A minha internet ela não está cooperando desde ontem.
Nossa, tá demorando muito. Deixa eu sair de novo. Só falta o Siga estar com problema. Mas se por acaso ele te. Ah, tá, voltou. Aqui está. Então, bora. Essa foi a notícia que eu postei ontem, que inclusive eu coloquei no grupo também, né? A grande maioria. Então, é me apresentando, falando de quando a quando que é nossas aulas, e aí eu quero que vocês tenham muito compromisso com a nossa disciplina, porque eu verifiquei lá na grade de horário, nós somos, assim, uma das últimas disciplinas, né, do primeiro semestre, então, geralmente, sempre tem aqueles alunos que são os retardatários para me enviar atividade, né, os atrasados, eu peço que não tenha isso, às vezes o aluno deixa lá para o final, né, vou deixar para os últimos 2 dias, porque eu consigo fazer tudo. E não é um aprendizado de qualidade se o aluno tem esse tipo de pensamento, tá? Então, a nossa disciplina, ela vai do dia 27 de ontem até o dia 12. Tem muito tempo? Mais ou menos, né? Porque eu acredito que vocês também tá com outras tarefas aí, né, se regularizando, fazendo ainda, concomitante à minha. Então, é interessante que vocês um dia façam uma, outro dia outra, não deixe acumular para o último dia, ou para os 2 últimos dias, ou para os 5 últimos dias, porque além de não ter um aprendizado de qualidade, pode correr o risco de chegar coisas que não está de acordo com o que eu solicitei. Tá? Então, vamos se atentar, porque nós estamos em reta final de semestre. E aí, claro, né, às vezes eu dou prazo, eu estendo um pouco o prazo, mas no caso de vocês, é isso que eu quero falar, não vai ser possível a extensão de prazos extras para que eu receba daqueles alunos atrasados, né? Porque a gente já está em final de semestre, aí depois já acontece conselho de classe, então é mais complicado, assim, quando é a última, ou uma das últimas disciplinas ali. Tá? Então, por isso que, bem atenção, vamos fazendo, vamos anexando no Siga. Se tem dificuldade, me manda no e-mail ou no WhatsApp, para não deixar tudo para a última hora. Então, eu postei a nossa notícia aqui, coloquei no grupo de WhatsApp, falei para ficarem de olho no grupo, que eu sempre vou marcar alguns encontros por webconferência, para tirarmos dúvidas e falarmos sobre alguns pontos do roteiro. O primeiro encontro foi hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Já vou deixar combinado com vocês aqui o nosso segundo encontro, que é amanhã, também às 9 horas, e a gente já vai fazer uma abordagem dos conteúdos do primeiro bimestre, tá? Claro que é uma abordagem bem superficial, eu preciso muito que vocês leiam os textos que eu disponibilizei, que vocês assistam os vídeos e não só fixem no que eu vou falar amanhã. Amanhã é mais um suporte que eu dou, tá? Mas os vídeos, os textos, eles são extremamente essenciais para o aprendizado de vocês. Então, amanhã, dia 29, depois eu vou relembrar lá no grupo de WhatsApp, 9 horas a gente tem nosso segundo encontro. E esses momentos síncronos, como eu já havia falado antes de estar gravando para alguns alunos, eles não são obrigatórios, tá? O obrigatório é você me encaminhar as atividades de acordo com o que eu solicitei. No entanto, eles são importantes e eu bonifico com pontuação extra para quem participa, tá? São 3 encontros, o primeiro esse, amanhã o segundo, provavelmente o terceiro eu vou marcar no início da semana que vem, para dar um tempo de vocês maturar, fazer a atividade do primeiro bimestre, depois partir para o segundo, tá? Então, um ponto extra na média geral, que eu bonifico os alunos que participam. Aqueles que participam, um encontro tem só meio. 2 a 3 encontros, aí sim tem o ponto inteiro, tá? Então é importante participar, também porque é um momento de tirar dúvidas, se você tem dúvidas em relação ao roteiro, e também da gente compartilhar conhecimento juntos, tá? Então aqui está, esses vermelhinhos não vai aparecer para vocês, né, que eu coloquei o olhinho fechado aqui, é só questão de cancelamento de aulas, porque mudou, né, o cronograma, então a gente teve que fazer esse tipo de cancelamento, mas não aparece aí para vocês. Eu disponibilizei tudo num link só, tá, gente? Num tópico só, as nossas aulas. Então, aqui, onde tem o nome disponibilização do material referente ao primeiro e segundo bimestres, está tudo que vocês necessitam.
Tem esse primeiro documento, que é o plano de ensino adaptado. Esse documento vocês não precisam se preocupar tanto com ele, não tem atividade para fazer nele, é somente uma burocracia que a gente tem que apresentar, que é o que a disciplina vai falar, vai estudar durante todo o ano letivo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre, qual é a metodologia do professor, qual é o tipo de avaliação que ele faz, tá bom? Então, tá descrito aí, depois eu vou mostrar brevemente para vocês. E aí, o documento que vocês de fato precisam ler, acompanhar, verificar o passo a passo do que eu falo ali, porque eu dou as instruções durante o roteiro. Aqui que tem gente entrando. Esse documento aqui em PDF, que tem o nome Cronograma e Roteiro de Aprendizagem, primeiro e segundo bimestres, tá? Ele está aqui e foi ele que eu coloquei também lá no grupo de WhatsApp. Eu vi que ontem eu acho que não tinha tido acesso aqui no SIGA, mas eu imagino, pelo menos eu quero acreditar que esse acesso tenha sido pelo grupo de WhatsApp, né? Pelo menos teve um horário que eu olhei e não tinha tido acesso, não sei se depois teve. E aí, esse documento, ele tem todas as atividades, todos os questionários nele. E aí eu abri um campo específico para cada atividade que está nele, né? Está descrita nele, para que vocês anexem o arquivo, tá? E aí tem atividade 1, atividade 2, 3, 4, né? Que a 4 é uma provinha, a 5, a 6, a 7, a 8 já é do segundo bimestre, e a 9 também é uma provinha. Então, esses dois, 9 e 4, são objetivo, né? São questionários objetivos, então é de marcar. É extremamente importante que vocês leiam os textos para que vocês realizem essa prova no sistema. Tem muita gente que às vezes eu disponibilizo, já vai lá e já tenta resolver a prova, sem nem sequer ter feito as atividades, sem nem sequer ter lido os textos. Então, tem gente que tira nota ruim. Vocês têm duas chances nessas provas, nesses questionários, né? Tem um tempo de 120 minutos para poder realizar no sistema, então é um tempo bom. São duas chances, né? Você saiu ruim, você pode ver sua fragilidade, ler os textos novamente daquele conteúdo que você se saiu mal e tentar responder novamente, tá? Mas não vamos responder prova, né? É uma orientação minha, claro que está aberto para vocês, então cada um escolhe o que faz, mas é uma orientação minha. Não vamos responder prova hoje, não vamos responder prova sem ler os conteúdos do primeiro bimestre, não vamos responder a prova do segundo sem ler os conteúdos do segundo bimestre. E aí, outro aviso. As minhas atividades, elas não se restringem à pontuação somente a provas. Eu vou fingir aqui que eu nem estou vendo essas atividades escritas da professora, eu vou só fazer a prova e pronto. Tudo bem, se você só fizer a prova e tirar 10, não significa que você vai ficar com 10 na sua média, porque as minhas avaliações, elas são N1 e N2, tá? A N1 são as atividades escritas, então no primeiro bimestre eu tenho 1, 2, 3 atividades. Peraí, tem gente entrando. São 3 atividades que eu tenho do primeiro bimestre. N1. Atividade 4, N2. Que é a atividade 1 vale 10, né? E a atividade 4 também vale 10. Então, eu pego a N1, que vale 10, a N2, que vale 10, relacionada a um bimestre, somo, dá 20, né? E aí eu divido por 2. Aí sim a pessoa tira 10, né? Agora, se você tirou 0 na N1 porque não me mandou nenhuma atividade, além das faltas que eu vou lançar referente aos conteúdos, você só vai ter a nota da N2, que é 10. Essa N2 eu vou dividir por 0, que foi o que você tirou na N1, você vai ficar com 5. Tá? Então, não adianta aluno só fazer questionário, porque além de um número altíssimo de falta, também vai ter ser prejudicado ali na sua nota, que não vai chegar nem mesmo à média. E aí eu já aviso também que aluno que não manda atividade, não tem como eu proporcionar recuperação, que a nossa legislação ela é bem clara referente a isso, só tem direito à recuperação aluno que faz a atividade que tem baixo rendimento nela. Então, geralmente, quando o aluno me manda uma atividade que eu vi que ele não teve um bom rendimento, eu falo, leia de novo o roteiro, refaça essa atividade e eu dou uma segunda chance para ele. Porque a minha finalidade é que o aluno aprenda o conteúdo. Plágio, né? Talvez eu estou até falando coisas aqui que vocês nem mereçam estar ouvindo, né? Às vezes a turma nem tem esse tipo de práticas, né? Mas
mas como vem de outras turmas, a gente acaba, né, se dirigindo a todas elas. Plágio, né? Ou seja, o colega está lá no último dia, não fiz a atividade, eu vou pegar tudo do colega. Eu leio, gente, uma por uma. Eu posso demorar às vezes uma semana para divulgar. No caso de vocês vai ter que ser breve, né? Porque já está no final do semestre. Então, assim que me mandar, eu já vou estar atualizando essa nota. Mas eu leio as atividades e em caso de identificar questões iguais que foi retirada ali do outro colega, tem gente que manda tudo igual, né? Até a ideia que eu peço lá no final da atividade 2 relacionada à Primeira Guerra Mundial vem a mesma ideia. Como é que pode, né, dois cérebros pensar tão iguais até com ponto e vírgula? Então não tem como. Então eu invalido, eu cancelo, eu mando refazer, se não refizer, simplesmente fica sem nota, tá? Então, muita atenção para isso. Então, aqui está o nosso campo do SIGA, tem o nosso cronograma, né, o plano de ensino que tem tudo que a gente vai estudar do primeiro ao quarto bimestre, o nosso cronograma que tem texto, vídeos e as atividades descritas, e aqui um campo específico para que você anexe todas as atividades, tá certo? Esses questionários, eles também estão no nosso documento aqui em PDF, e aí eu peço muito para a sua consciência. Muitos alunos, pode ser, né, tá fácil de colar e tal. A minha finalidade de colocar questionários não é nem o aluno vai colar, tá mais fácil, eu já disponibilizei ali no questionário. Não, eu disponibilizo os questionários para aqueles alunos que realmente queiram testar o seu conhecimento, para ver se está, de fato, aprendendo o que eu passei. Então, aqueles, né, que geralmente colam, que gostam de colar, eu sei que é fácil, mas eu vou ser muito criteriosa nessas avaliações escritas, tá? Então, não é só o questionário que eu avalio. O questionário é uma opção justamente para aqueles alunos que querem testar seu conhecimento. É claro que aqueles que não estão muito preocupados, eles vão lá, vão colar do colega as questões, vão colocar lá e vão tirar um 10. Mas aí é problema do aluno que fez isso, né? Ele optou pelo caminho mais fácil, tá? Então, aqui no SIGA tá tudo ok, né? Agora eu vou falar um pouquinho, vou só mostrar para vocês, na realidade, os nossos documentos, tá? Que é justamente esses documentos que eu disse para vocês que são os documentos importantes. Eu acredito que muitos de vocês já deram uma olhadinha no roteiro, talvez até já leram, né? Não sei. Eu vou. Gente, antes de. Porque daqui a pouco a gente já termina, né, a aula. Para que eu saiba que o aluno esteve na minha aula e para que eu bonifique com aquele ponto extra, eu sempre peço para que vocês escrevam um nome no chat, tá bom? Para que depois, quando eu estiver fazendo o lançamento das notas, vou, né, no bate-papo, verifico quem estava e aí consigo atribuir o ponto extra lá de quem está nos momentos síncronos. Não são obrigatórios, mas tem pontuaçãozinha extra, tá? Então, escrevam o nome completo aí de vocês no chat, porque eu sei que às vezes tem aluno que entra com o login do pai, da mãe, do irmão, tá? Tá entrando mais gente aí. Então, né, a Bruna acabou de entrar e acabou que não ouviu o que eu falei. Quem já tem gente assinando, né? Sandy Elias, Queiroz. Então, quem mais entrou e que quiser assinar para ter a questão do pontinho extra, tá? Nome completo no chat. Se participou de um encontro só dos três, que eu vou fazer três, né? Amanhã já está previsto o nosso segundo. Se participou de um encontro só, meio ponto. 2 a 3, um ponto completo na média, tá certo? Então vamos lá, eu já vou mostrar para vocês os documentos que eu disse, né? Apresentei o SIGA. Agora eu vou apresentar aqueles documentos que estão no SIGA. Não, não é esse o primeiro, peraí. Tá, se eu estiver falando e não estiver aparecendo o que eu estou falando, vocês me comuniquem, por favor, tá? Esse documento, plano de ensino adaptado, que é para estar aparecendo na tela para vocês, é aquele documento que eu disse para vocês que estava lá no SIGA, que é mais uma burocracia, que não tem nenhuma atividade nele, mas que é necessário para que o aluno saiba. Nossa disciplina, ela tem 60 horas, que são 72 encontros de 50 minutos, uma ementa, né, do qual que é a previsão do que vocês irão estudar na disciplina, e aqui os objetivos, do que eu quero que vocês alcancem aí estudando, né, a história do terceiro ano, e aqui geralmente é o que mais interessa os alunos,
que são os conteúdos relacionados ao primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, tá? Então, nesse momento, a gente vai ficar com o primeiro e segundo bimestre, porque daqui uns dias que nós voltaremos aí a terceiro e quarto. Então, unidade temática 1. Nós vamos estudar movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, do neocolonialismo à Belle Époque, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Brasil do final do século XIX, a Revolução de 1930. Amanhã a gente vai estar fazendo aí um apanhadozão, né, geral sobre esses conteúdos. É em torno de 1 hora o nosso encontro de amanhã, tá certo? É claro que 1 hora é até insuficiente, no entanto, eu sei que tela cansa, 1 hora já é até demais para a gente, né, nesse ensino remoto. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esses conteúdos. Na semana que vem eu marco um outro encontro para a gente finalizar isso aqui. Tá? Unidade temática 2. O período entre guerras e a ascensão do totalitarismo, né, nazismo, fascismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tudo está incluído aqui. Segunda Guerra Mundial, Brasil durante o governo Vargas, Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Esses serão os conteúdos do segundo bimestre. Já tem texto, já tem link de vídeo, tudo no segundo documento que eu vou apresentar para vocês e que já foi disponibilizado tanto no Siga quanto no WhatsApp. Essa unidade 3 e a 4, elas são referentes ao terceiro e quarto bimestre, e aí depois quem tiver mais curiosidade, quiser vir dar uma olhadinha direitinho, né, para a gente não ficar se estendendo tanto. Aqui são as metodologias das minhas aulas, né, que eu coloco, os recursos que eu posso estar utilizando, né, e a minha forma de avaliação. Então, sempre um primeiro bimestre tem N1 e N2, não adianta fazer só a N2, porque sempre a minha N2 é questionário, conforme eu já falei, né? Mas não adianta só responder questionário, porque você não vai, mesmo tirando 10, você não vai ficar com 10, você tem que fazer a N1, para que eu pegue N1, N2 e divida por 2, tá certo? A recuperação sempre, se tiver necessidade, eu posso marcar momentos extras com os alunos, é só eles me solicitarem se tiver tendo dificuldade nos conteúdos, tá certo? E esse é o documento, né, a roupa da nossa disciplina. Agora, o que eu quero que vocês se atentem até o dia 12 e sigam direitinho, leiam, porque é muito importante, né, o aluno do terceiro ano, ele tem que saber desses conteúdos, tá? É necessário que o aluno saiba, é justamente isso aqui. Que é o nosso roteiro de aprendizagem. Na primeira página, eu coloquei um cronograma com a finalidade de que o aluno não se perca nas atividades, porque nossos professores são muitas atividades, são 9, né, atividades, gente, não se assuste, não são atividades que é para você fazer uma tese. É claro também, né, que eu não quero, tipo, uma perguntinha lá, às vezes, né, tem vários critérios, o aluno me manda 3 linhas, e nem alcança lá os critérios, não fala sobre as causas da Primeira Guerra, não fala sobre as consequências, né? Aí não aborda do que eu solicitei, atenção para o comando da questão. A primeira atividade eu peço para que você fale sobre a importância da resistência da escravidão e do movimento abolicionista. Às vezes o aluno nem toca no movimento abolicionista, né, que foi aquele movimento que a sociedade civil, artistas, políticos, né, ou seja, as pessoas, funcionários liberais, as pessoas de uma sociedade se juntaram em torno de uma causa, que era a abolição da escravidão. Então, às vezes o aluno fala um pouquinho sobre o processo de resistência dos escravos, que eles resistiam com fugas, formando os quilombos, beleza, eu já considero, mas aí ele nem sequer toca no abolicionismo, que juntando tanto a resistência dos escravos quanto o movimento abolicionista, eles foram, sim, super importantes para que em 1888, né, houvesse uma pressão dentro da sociedade e houvesse a assinatura da Lei Áurea. E aí, se o aluno ele toca nos 2 pontos que eu peço e fala do porquê que eles foram importantes para a assinatura da Lei Áurea, ele já consegue os 2,5 pontos. É claro que isso não precisa ser uma lauda, né? Muitas vezes o aluno com 7 linhas, ele consegue 8 linhas, 10 linhas, ele consegue trazer para mim o que eu pedi na questão. Da mesma forma, né, tem mapas mentais, tem questionários subjetivos que são de perguntas diretas lá no segundo bimestre, então nem tudo vocês precisam se assustar. É justamente para eu ter a certeza que você leu aquele conteúdo, que você assimilou alguma coisa, tá certo? Então aqui eu tenho as atividades descritas para que depois você faça aquele checklist e verifique se de fato você mandou tudo. Eu tenho 9 atividades, tá?
9 atividades. O prazo de devolução é até 12/10, não significa dizer que é em 12/10, mas é até. Então, você pode estar me encaminhando antes, pode estar fazendo primeiro bimestre, enviando, me avisa lá no Zap, professora, já anexei tudo do primeiro bimestre, tá certo? Para que eu tenha ciência. Então, aqui a gente tem atividades sobre o fim da escravidão, atividades sobre a Primeira Guerra, sobre a Revolução Russa, tudo isso aqui é do primeiro bimestre. Aqui eu digo, em um primeiro bimestre vale tantos pontos, em todas elas eu digo, N2 do primeiro bimestre vale 10 pontos, e aqui da mesma forma para o segundo bimestre, tá? Teve dúvida se fez a atividade? Será que está faltando atividade? Vem aqui e verifica, né, se você conseguiu fazer as 9 atividades. E aí, nessa segunda página, já começa, de fato, a nossa disciplina, tá? O nosso conteúdo, os vídeos, as atividades descritas. Aqui eu falo o nosso cardápiozinho do primeiro e do segundo bimestre, né, que é tirado lá daquele plano de ensino adaptado. Quantas aulas são disponíveis para cada um. E agora, né, partiu aí para estudar história. Então, o meu roteiro, ele sempre vai ser assim. Ele vai, quando eu vou mudar de conteúdo, quando eu vou iniciar um conteúdo, eu sempre começo plano de estudos para o conteúdo. Aí eu cito o conteúdo, movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, 4 aulas, de acordo com o que eu citei aqui em cima, ó. Movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, 4 aulas. Gente, eu espero que tenha mudado aí para vocês, né? Porque agora eu já estou na parte do roteiro de aprendizagem, tá? Então, eu citei, né, movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, 4 aulas. Aí eu pego e falo, leia com atenção os textos, coloco o objetivo da aula, compreender o contexto histórico que levou ao fim da escravidão africana no Brasil, identificar o movimento abolicionista como importante no processo da libertação dos escravos. Não só o movimento abolicionista, como o processo de resistência também, né? E aqui dentro desse quadrinho, eu te dou digamos que os comandos do que você tem que fazer. Por isso que é tão importante você se atentar a esse quadrinho do início. Então, eu falo, aqui você irá fazer uma leitura abordando sobre o processo que resultou na escravidão, na abolição da escravidão, assistir vídeo referente ao conteúdo, e depois você vai fazer uma atividade cadastrada referente a N1 do primeiro bimestre. Então, tem o texto, né? Aqui está o texto. Você depois lê o texto, você pode ir lá naquele quadrinho, né, que aqui já tinha um link do vídeo, então, que fala sobre esse conteúdo, tá vendo? Então, você faça da forma que você achar melhor. Assiste o vídeo, ou depois, leia o texto depois que assiste o vídeo, tá? Aí, embaixo segue o texto. E aí, sempre as minhas atividades, elas vão começar assim, agora é sua vez, tá? Então, sempre vai ter esses 2 olhinhos com um lapisinho, né, e dando comando. A atividade deve ser enviada até o dia 12, e tem todas as informações de novo, que ela é do primeiro bimestre, que ela vale 2,5 pontos, e embaixo eu descrevo a atividade. A partir da leitura sobre o processo de abolição, comente qual foi a importância da resistência dos escravizados e do movimento abolicionista para a assinatura da Lei Áurea. Pode, né, fazer o texto com base no texto que eu disponibilizei, no vídeo que eu disponibilizei, né, se quiser pesquisar um pouquinho mais também, nada impede, tá certo? E aí aqui segue, né, a gente segue para o nosso segundo. Não vou ficar aqui no roteiro inteiro, é só para mostrar para vocês como que é. Então, o nosso segundo conteúdo, a gente já mudou, trocou, né, eu já dei atividade, você já trocou. Tá? Então, plano de estudos para o conteúdo, do neocolonialismo à Belle Époque, 2 aulas, a mesma coisa, tem os objetivos que eu quero que vocês alcancem, tem a leitura do texto, aqui no quadrinho eu oriento, você vai ler texto, você vai assistir vídeos, né? Nem tudo, gente, nem tudo eu peço para que você faça atividade, tipo, esse é um conteúdo que não tem atividade ao final. Então não vou nem ler, né? Eu vou pular esse conteúdo porque ele não é importante, a professora não passou atividade, não. Ele é importante. Inclusive, eu sei que tem coisas nele, tem coisas na prova dele, tá? Então, tudo é importante que eu coloquei aqui. Eu posso não pedir atividade no final, mas eu peço, né? Mas eu peço algo nas provas. Às vezes, uma atividade lá na frente, ela também requer um conhecimento anterior, tá bom? Então, aqui fala sobre a Belle Époque, sobre o neocolonialismo, e aqui troca de novo, tá vendo? Aqui, outra atividade. A gente vai falar sobre a Primeira Guerra. Aqui, quando tem atividade, eu também falo. Leio o texto, assisto o vídeo, faço a atividade. Todas as minhas... peraí. Dei o comando errado.
Todas as minhas atividades, elas iniciam com agora é sua vez. Meu computador tem uma carroça. Tá vendo? Aquela lá, a primeira, ela estava, né? Aqui a segunda da mesma forma. Então, uma forma fácil para que vocês verifiquem que eu estou trabalhando ali com uma atividade, né? Então, aqui de novo, ó, a nossa terceira atividade. Aqui é sobre o mapa mental da Revolução Russa. Então, a terceira atividade, e aqui a nossa quarta atividade, que é o nosso questionáriozinho, né? Então, ele está aqui embaixo também, certo? Então, é isso. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha lá no chat. Não, né? Se alguém não assinou, assina, por favor. O Ricardo. Pode falar, Ricardo. Professora, as atividades têm que ser obrigatoriamente manuscritas, né? Não. Eu deixo a critério do aluno. Muitos alunos me mandam no computador feito, mas aí, gente, é aquele negócio, né? Vamos se atentar para não pegar um texto tal qual da internet, né? Deixa eu só parar aqui, que fica meio esquisita a apresentação. Para a gente não pegar um texto ali totalmente da internet. Pode usar pesquisa? Pode, mas utilize como base. Né? Você, enquanto um aluno de terceiro ano, você já tem capacidade de estar com base em outro texto, já formulando o seu texto também, tá? Então, pode fazer atividade de editadas, recebo um manuscrito, tá? A minha preferência de envio é pelo SIGA, ainda mais que vocês são alunos do terceiro ano, mas alunos que têm dificuldade, vocês podem estar me mandando no e-mail, no WhatsApp, não tem problemas quanto a isso, tá bom? Certo? Se mais alguém tiver alguma dúvida, se alguém ficou sem escrever aí no chat o nome, tá? Lembra que o ponto extra eu só consigo atribuir se o seu nome estiver aqui, senão não dá certo. Aqui no chat tem o Antônio Admison, né? Eu acho. Willy, Daniele, Caroline, Ricardo, Amorim, Sandy Elias. E eu acho que tem mais gente aí que não assinou o nome, né? Ou não? Só isso mesmo, né? Se eu deixei de falar seu nome, assine aí, tá, gente? Rapidinho. Bem, é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí comigo. Amanhã a gente vai fazer um encontro 9 horas de novo, para a gente comentar algumas coisas sobre conteúdos do primeiro bimestre. Aí você já começa aí a trabalhar nas atividades do primeiro bimestre desde já, tá? Leiam aí os textos. Amanhã, se tiver dúvidas relacionadas aos conteúdos, já pode estar tirando comigo, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação, mas caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade. Depois eu vou disponibilizar essa gravação lá no grupo. Acho que até à noite eu faço isso, porque agora eu tenho uns compromissos.